Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. Primeiro dia dos ázimos, quando matávamos cordeiro para a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: onde queres que vamos preparar para que comas a Páscoa? Jesus mandou então 2 de seus discípulos, dizendo: vão à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao encontro de vocês. Siga-no e diga ao dono da casa onde ele entrar. O mestre manda dizer: onde é a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer a Páscoa? Então eles mostrarão para vocês, ao andar de cima, uma sala grande, arrumada, com almofada. Prepare aí tudo para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: eu garanto a vocês, um de vocês vai me trair. E alguém que come comigo. Os discípulos começaram a ficar tristes. E um depois do outro perguntaram a Jesus: será que sou eu? Jesus lhe disse: é um dos 12. É aquele que põe comigo a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura. Sobre ele, contudo, aí daquele que traiu o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Enquanto comia, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, o partiu, distribuiu a eles e disse: tome, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, agradeceu e deu a eles, e todos eles beberam. E Jesus lhe disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu garanto a vocês, nunca mais beberei do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, a igreja está comemorando a solenidade da Eucaristia, do corpo e sangue de Cristo. Depois da Páscoa, acontece essa solenidade. Jesus instituiu aqui o sacramento da Eucaristia, corpo e sangue de Cristo. Institui também o sacerdócio, o sacramento do sacerdote, a ordenação sacerdotal, para dar continuidade à igreja nesta terra. Corpo de Cristo, sangue de Cristo. Jesus ficou no meio de nós através desses sacramentos. Por isso que ele disse: eu ficarei com vocês até o fim do mundo. A igreja celebra a Eucaristia desde quando foi instituída por Jesus e deu autoridade aos apóstolos para continuar
essa missão de salvação. Essa igreja que até o dia de hoje, apesar das tribulações que já passou, continua firme e forte aí, evangelizando e levando o nome de Jesus para as pessoas, tornando Jesus conhecido para todos os povos, todas as nações. Jesus está no meio de nós através do seu corpo, sangue, alma e divindade. Jesus, ele é tão simples que ficou na Eucaristia. Aonde você chegar, tiver um sacrário com Jesus presente, o corpo de Cristo presente, ali está Jesus. Por isso que ele disse que ficaria no meio de nós até voltar, até o fim do mundo. Meus irmãos, infelizmente, tanta gente que não acredita nessa verdade de fé. Os protestantes mesmo, nenhum acredita. Essas igrejas fundadas pelos homens aí, depois que Jesus fundou a dele, surgiu essas igrejas aí, a partir de 1517, Martin Lutero começou a fundar suas igrejas. Cada um fundou a sua e tá essa bagunça que tá. E negam essa verdade. Isso é de Deus? Acredito que não. Se nega essa verdade, não pode ser de Deus. Eles não acreditam, aliás, na Eucaristia, que é o corpo de Cristo. Diz que é uma comparação. Então, meus queridos, a gente não precisamos mais mudar de religião, precisamos converter o nosso coração nesta que nós já estamos e viver essa verdade de fé, acreditar nessa verdade, porque é uma verdade, não pode ser mentira. E eu tenho tanta pena desse povo, rapaz, que fica dizendo que é mentira, que é só uma comparação, uma semelhança, negando aqui esta verdade de fé, que é a Santa Bíblia, a Palavra de Deus. A igreja tem por aprovado o milagre de ancião, onde o padre pegou a hóstia consagrada e quando ele não tinha fé, o padre era sem fé, aí a hóstia se transformou em sangue, sujou os paninhos do altar tudo de sangue, foi uma coisa mais linda do mundo, foi uma maravilha. Na época, aí chamaram apresentaram ao Papa, o Papa disse Corpus Christi, corpo de Cristo. É por isso que existe esse feriado, esse dia santo, aliás, esse dia santo hoje. Corpo de Cristo, é o Corpus Christi, que o Papa pronunciou essa palavra. Corpus Christi, ou seja, o corpo de Cristo. Foi feita a análise, tudo naquela hóstia, aquele sangue, e provou que era sangue de judeu e tudo. E foi um milagre. A hóstia se transformou em sangue. E este foi um deles. Tem vários milagres que aconteceu já na igreja com o corpo do Senhor, que as pessoas profanas não acreditam que é o corpo de Deus. É. Jesus, quando pronuncia, ele disse, isto é o meu corpo. Aí ele pega o cálice com o vinho, pronuncia também, isto é o meu sangue. Jesus não fala como os protestantes falam. É uma comparação, é uma semelhança, não. Jesus disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, se ele diz que é, porque é. Quem sou eu para dizer o contrário? Tenho pena desse povo que fica falando besteira, dizendo o contrário que Jesus disse. Se ele disse que é, porque é. Não tem como negociar mais isso aí. É verdade. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Fazer isto em memória de mim até eu voltar novamente.
Jesus ali deu autorização aos padres para celebrar a Eucaristia. E os padres fazem isso, os bispos, desde quando começou a igreja. Desde quando a igreja primitiva começou com a primeira celebração que foi feita por próprio Jesus, de lá para cá a igreja não deixou mais de celebrar a Santa Missa. Mesmo diante das perseguições, das incompreensões, da tanta coisa que aconteceu, tentando destruir a igreja de Jesus, mas não consegue destruir porque ela vem de Deus. Ela foi fundada por Jesus Cristo. Então, se é fundada por Jesus, não tem como um ser humano querer destruir. Não vai conseguir. Por isso que Jesus fala que ela vai prevalecer até o fim, até ele voltar, diante das perseguições, dos sofrimentos que vai passar. Já está passando e vai passar. Não vai desistir, não vai se acabar, porque veio de Deus. E o corpo de Cristo sustenta. É a Eucaristia que sustenta a Santa Igreja. Diante das perseguições e das tribulações deste mundo, ela não vai deixar de existir. Jesus vai celebrar, a igreja vai celebrar até o fim, até Jesus voltar. Mesmo escondido, que seja escondido, mas vai celebrar a Santa Missa até ele voltar. Então, meus irmãos e irmãs, a gente precisa acreditar mais nessa mensagem de fé mais linda do mundo, que é a celebração da Eucaristia. Jesus celebrou a Eucaristia antes de ser crucificado e ordenou os padres: faz isso, em memória de mim, até eu voltar. A igreja vai continuar, a igreja vai celebrar até Jesus voltar novamente. Só vai deixar de existir quando ele voltar. Implantar aqui na terra o reino de Deus. O reino de Deus vai ser implantado nessa terra purificada de todo mal. Para nós, se merecemos entrar nele, viver eternamente na alegria com Cristo, no reinado de Cristo, para sempre, sem nunca mais ter fim. Isto é a verdade que Jesus veio trazer para nós. Por isso que ele precisou morrer numa cruz, para trazer essa verdade para nós. E ai de nós, se a gente negar essa verdade, não acreditar nela. Que Deus nos dê, nesse dia, o Espírito Santo nos derrame sobre nós da sua graça, para que a gente acredite cada vez mais nessa verdade de fé. Deus abençoe a todos, tenhamos um dia de Corpus Christi cheio de oração da Eucaristia do Senhor. Hoje é o dia que Jesus sai na rua, em procissão. O único dia no ano que ele sai em procissão na rua junto com a gente é hoje. Como é importante, meus irmãos, a gente ir à Santa Missa hoje e participar dessa procissão. Deus abençoe a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.